O sentimento de culpa surge quando alguém se arrepende por alguma atitude que tomou ou quando não aceita os seus defeitos, erros, fraquezas e até mesmo a sua insignificância na condição de ser humano. E nesse vídeo, iremos abordar o sentimento de culpa com base na perspectiva humanista, analisando o filme Precisamos Falar sobre Kevin. O filme Precisamos Falar sobre Kevin nos apresenta a história de Eva e Kevin, respectivamente mãe e filho. O filme aborda toda a relação entre os dois, desde o dia do nascimento de Kevin até o dia em que Eva vai visitá-lo na prisão em seu aniversário de 18 anos. Ao analisarmos a história apresentada no filme, poderíamos abordar diversos assuntos, como o Winnicott e a tendência antissocial e Freud com o sadismo e masoquismo. Entretanto, iremos abordar a culpa perante a abordagem fenomenológica existencial humanista. Ao decorrer do filme, presenciamos diversas frustrações de Eva. Primeiramente, ao descobrir que está grávida e não conseguirá aproveitar sua vida em suas viagens a trabalho. Posteriormente, vemos que Eva vai a uma aula de yoga para grávidas e se sente culpada por não conseguir estabelecer um vínculo com seu bebê, semelhante ao vínculo que vê nas demais grávidas de seus respectivos bebês. Quando Kevin começa a entrar em sua infância, são mostradas diversas tentativas de estabelecer um vínculo entre ele e sua mãe Eva. Porém, toda a frustração de Eva é refletida em Kevin, criando assim uma barreira cada vez maior entre eles. Em contraponto, a aparente boa relação de Kevin com seu pai colabora para aumentar o sentimento de culpa e frustração em Eva. O estopim dessa má relação ocorre no momento em que Eva está tentando fazer com que Kevin conte os números e ele propositalmente faz a contagem na ordem numérica errada. Depois que Eva se frustra, Kevin faz questão de contar os números na ordem certa, e posteriormente defeca em suas fraldas 2 vezes seguidas, levando ao ápice de raiva e frustração de Eva, que o empurra contra a parede e faz com que Kevin quebre seu braço. Futuramente, uma conversa na prisão entre Eva e Kevin faz uma analogia sobre esse fato, dizendo que foi a melhor coisa que Eva fez, pois, no exemplo que ele deu, quando um gato defeca fora da caixa e você esfrega seu focinho nas fezes, ele entende que precisa defecar na caixa, pois aquilo gerou desconforto. Logo, pode-se perceber o papel sádico de Eva e masoquista de Kevin, onde ele usa desse masoquismo passivo para controlar sua relação com Eva durante toda a sua infância e adolescência. Posteriormente, Eva fica grávida novamente, porém agora consegue estabelecer um forte vínculo e laço afetivo com sua filha, gerando agora um sentimento de frustração em Kevin, que passa a tratar sua irmã de modo cada vez pior, chegando até o ponto de sabotar as coisas, sua irmã perca a visão de um olho e também matando seu hamster de estimação no triturador da pia. Na adolescência de Kevin, Eva tenta se aproximar e estabelecer um vínculo, pois se sente culpada por ser tão distante de Kevin ao contraponto que se vê tão perto de sua outra filha. O clímax do filme ocorre durante um massacre que Kevin fez em sua escola e em sua casa, assassinando sua irmã, seu pai e diversos colegas de escola. Conjuntamente dos momentos do crescimento de Kevin, também é mostrado a vida de Eva após o massacre cometido por seu filho, onde Eva se sente extremamente responsável e culpada por Kevin ter cometido tal barbaridade. É mostrada a relação de Eva em seu novo trabalho, onde todos a olham com pena e desprezo. A posição de Eva na sociedade que vive, onde Eva vive se escondendo e fugindo de todos, pois, além de se sentir culpada, ela também sente que todos a culpam pelo massacre cometido por seu filho. Sabe-se que a culpa é originada de um sentimento de frustração e ou de omissão de tomada de escolhas e decisões, o que leva à frustração. Logo, podemos perceber que Eva se sente frustrada com a gravidez de Kevin e posteriormente essa frustração vai expandindo e ficando cada vez mais forte conforme Eva falha ao tentar estabelecer um vínculo afetivo positivo com Kevin. Então Eva passa a se sentir culpada por não ter conseguido estabelecer esse vínculo. Para a psicologia humanista existencial de Carl Rogers, o sentimento de culpa é uma limitação no processo de autorrealização do ser humano, pois quando ficamos aprisionados nela, permanecemos encarcerados nos nossos erros e no nosso passado. E então, nos punimos e criamos autossabotagens que prejudicam o nosso crescimento. Um exemplo disso é a mãe de Kevin, a Eva. Ela sente que a culpa de tudo o que acontece é sua e, sendo assim, se autossabota todo o tempo, acreditando que aquilo é um fardo que ela precisa carregar. Para a psicologia rogeriana, a culpa é um sentimento como outro qualquer e pode ser trabalhado terapeuticamente ao se abordar esse sentimento com aquele que sofre. Para essa linha de psicologia, um sentimento quando chega a ser considerado um obstáculo por aquele que o sente, é resultado de um inadequado crescimento pessoal, mas não é considerado uma psicopatologia.
Para os rogerianos, todas as pessoas têm uma tendência à atualização que se dirige para a autoplena realização. Sendo assim, o sentimento de culpa pode ser apenas limitação momentânea no processo de autorrealização. Como podemos ver, todos os pensamentos remetem para o passado, especificamente para o momento em que se assume a responsabilidade de que as respectivas ações criaram um futuro pior para a própria pessoa ou para as outras, que é o caso de Eva. Ao mesmo tempo, permanece a crença de que se as ações fossem outras, o futuro seria melhor. Neste funcionamento, existem principalmente dois fatos questionáveis. O primeiro fato é assumir de responsabilidade, levantando questões como: por que assumir a responsabilidade de determinado acontecimento ou pessoa? Será possível controlar todas as variáveis de um acontecimento, tornando-o completamente estável ou previsível? Muitas vezes as pessoas assumem responsabilidade quando estas não são necessárias de serem assumidas ou quando elas estão sendo partilhadas. O segundo fato é o indivíduo acreditar que poderia ter construído um futuro melhor se tivesse sido diferente. Este pensamento é ingênuo e sem lógica. Esta crença levanta questões como: um comportamento ou ação define o futuro? Quantas vezes por coisas negativas surgiram coisas positivas? Estar preso ao passado irá alterar o futuro para melhor? Lembre-se que é possível retirar coisas úteis e positivas das coisas negativas também. O sentimento de culpa é extremamente nocivo para a saúde física e mental do ser humano. Ele pode ser a origem de tristeza e depressão, além de que estudos demonstram possíveis sérias somatizações ao nível físico. A teoria de Gestalt valoriza a observação dos comportamentos do indivíduo num contexto globalista, ou seja, como sendo parte de um todo. Nessa teoria, a imagem que uma pessoa tem de si própria é obtida através da relação que estabelece com o meio nas experiências subjacentes e é delimitada pela fronteira de contato. Neste conceito, refere-se ao limitar entre o indivíduo e o meio, sendo o local onde se tocam os pensamentos, emoções e comportamentos constituem uma forma de troca delimitada por esta fronteira. A culpa é oriunda das trocas ocorridas nesse limite e provoca alterações internas no indivíduo, nomeadamente na percepção e na representação de si mesmo, condicionadas pelo sentimento de culpa experienciado. Logo, podemos perceber que a culpa está presente durante todo o filme, desde o momento em que Eva sabe que está grávida de Kevin até o momento em que ela vai à prisão visitá-lo no seu aniversário de 18 anos. Podemos perceber a culpa através do desconforto que nos causa as cenas da personagem Eva, pois percebemos que a mesma se sente extremamente culpada e extremamente relapsa perante as suas ações, as decisões que não foram tomadas por ela, que poderiam ter evitado todo esse acontecimento.